Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Nós vamos para a nossa terceira aula e na aula passada foi bastante informação, bastante coisa para vocês. E nessa aula eu vou responder com vocês todas aquelas páginas do reported speech, né? Do discurso indireto. Vocês têm a oportunidade de voltar àquela aula, dar uma olhada no que a gente falou sobre o reported speech, e agora eu vou fazer a correção. Vamos lá para o nosso livro. Bom, vou só falar aqui um pouquinho do reported speech novamente. O discurso indireto no inglês, ele segue mais ou menos uma regrinha, que é que eu vou pegar o tempo verbal da frase direta e colocar no passado na frase indireta. Como assim? Simple present se torna simple past, present continuous se torna past continuous, simple past, past perfect, past continuous, past perfect continuous, present perfect, past perfect, fica o past perfect ainda, né? E o futuro com am, is e are going to, ele passa para was or were going to, e o will se torna would, certo? É um pouco complicado, é ruim da gente lembrar, por isso é bom sempre a gente fazer as atividades usando a tabelinha aqui, ou quem tem uma gramática de inglês, né? Fazer uso da gramática também pode ser uma alternativa, mas hoje, como a gente tem acesso aí na internet a várias informações de graça, vocês podem procurar também explicações gramaticais sobre os tempos verbais em inglês na internet, né? Aí vamos prosseguir. Aqui a gente já tinha feito na aula passada, no vídeo passado. Vou aqui para as questões, né? Então, a number 3. Complete the following sentence using reported speech. Use backshifting if the reporting verb is in the simple past, né? Aí, o backshift seria você dar dar um pulo para trás, né? Virar um turno. Então, vamos lá. A parte de cima, ela é o discurso direto, sem ser o reported, né? O reported é o que a gente vai fazer. Então, o direto seria assim: John, we are meeting this afternoon to discuss the paper for history class. John, nós nos encontraremos essa manhã. Nós nos encontraremos essa tarde para discutir o artigo da aula de história, né? Aí, já aparece a pessoa que vai fazer esse report, que no caso aqui é he. He, quem está fazendo o report. O told, que é o verbo de citação, né? Tell é o passado de tell. Lembrando que no reported speech a gente tem dois verbos de citações, que seria o tell, no passado fica told, e o verbo say, que no passado fica said, né? Sendo que o told geralmente precisa de um objeto, né? Told me or told John, para quem eu falei. Então, aqui, John é a pessoa que eu falei. Então, ficaria assim. He told John. O that pode ser usado ou não, é facultativo. E aí, olha só. Nessa frase do discurso direto, ela está no present continuous, certo? Então, present continuous com are, o verbo aqui no simple present, vai para o past continuous, que é muito simples, é só transformar o verbo be no passado, certo? Então, o are, nesse caso, se transformou em were. Então, he told John they were meeting this afternoon to discuss the paper for history class, né? Então, ele disse para John que eles se encontrariam essa tarde para discutir o artigo de história. Aí vamos lá. B. I haven't chosen a major yet. Eu ainda não escolhi um curso. Pamela says that. Não é Pamela que está dizendo? Pamela diz que ainda não escolheu um curso. She hasn't chosen a major yet. Então, aqui, esse daqui, ele não segue a regrinha da tabelinha, ele segue a regrinha daqui, ó.
quando o verbo de reportar é usado no presente, o verbo do reported speech, ele não muda, ele não vai para o passado. Então, olha o exemplo. Ele diz que quer ser um engenheiro, então não muda, não vai para o passado, aqui ainda está no presente. Aqui no caso de Pamela, a mesma coisa. Já está o verbo no presente, então subentende-se que não vai mudar nada. Então vai continuar o mesmo. Só mudou de have para hasn't, por conta que agora o sujeito é she. O pronome é she e não mais I. Vocês estudaram isso no ano passado. C. Elliot is a student from France. Elliot é um estudante da França. Carmen said, aí sim, não vai ficar o mesmo tempo verbal, porque aqui já está um verbo de citação no passado. Carmen disse que Elliot era um estudante da França. Peguei o meu verbo to be, que está no simple present, só coloquei aqui para o simple past. Was a student from France. D. The professor explained the assignment in class last week. Então, o professor explicou a atividade na sala semana passada. Aí aqui, ó, Amanda me disse que o professor explicou o assignment na aula passada. Só que, por mais que a tradução para o português seja a mesma coisa, eu não vou usar ao mesmo tempo. Aqui ele usou o past perfect. Como é o past perfect, Lorena? Just a minute. É o had, mais o passado participio do verbo, que nesse caso aí é só acrescentar o ed, porque é um verbo regular. Então, Amanda told me that the professor had explained the assignment in class the week before. O sentido fica o mesmo. O professor explicou a atividade na semana passada e no reported speech, Amanda me disse que o professor explicou a atividade na semana passada. Só que o inglês tem dessas, né? Por mais que o passado simples, ele seja um passado num tempo específico e o past perfect é num tempo que não é importante, mas que terminou num passado também, antes de outra coisa acontecer, para o português, quando você traduz essas duas frases, está a mesma coisa, certo? Code works in the cafeteria. Code trabalha na cafeteria. Ruth disse que Code trabalhava na cafeteria. Então, o verbo aqui está no simple present, works, e aí ele passa para o passado simples, worked. Gente, eu não sei se ficou muito bem esse negócio do simple past, do past perfect. Eu só queria dizer que por mais, novamente, que a tradução do português seja a mesma, o sentido no inglês não é o mesmo, certo? Um é num tempo específico, que é o simple past, e o outro é num tempo que não é específico, mas que terminou no passado, antes de outra coisa que aconteceu no passado. É uma coisa que a gente poderia aprofundar, mas eu não vou aprofundar aqui, certo? Vamos lá para 4. Deixa eu só dar para vocês darem uma pausa no vídeo e copiar o correto. Vamos para number 4, né? Aí tem aqui, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Então, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí ele diz, passa essa frase para o reported speech. Então, a gente começa a pensar assim, ó. Nelson Mandela said or told that education... Gente, é só, olha aqui o verbo da frase. Olha aqui o verbo da frase. Tá no simple present. É só eu pegar isso daqui e colocar no simple past. Qual é o simple past do verb be? Ou é o was, ou é o were. Nesse caso, como é esse, vai ser were. Então, olha aqui a alternativa correta. Mandela said that education was the most powerful weapon which we could use to change the world. O can passa para could, que é o simple past do verbo can. Então, os dois verbos aqui, is e can, passam para o simple past, certo? Então, a alternativa correta, letra B.
que... Vamos lá para number 5. Use os exemplos para escrever reported sentences, né? Para escrever frases de citação, frases reportadas. Ó, gente, vamos lá. Antes de fazer essas 5, a gente tem que ver aqui o pay attention, certo? Porque no pay attention ele diz assim, com questions, né? With questions, the reported verb is used is asked. Então, se para pergunta, por exemplo, Lorena me perguntou, eu não vou dizer Lorena said or Lorena told me. É Lorena asked me, né? Lorena me perguntou. Com a ordem da palavra na mesma ordem de uma frase afirmativa. Então, não vou ter o verbo be antes, né? Então, aqui, ó. What time does your class... Desculpa, o verbo auxiliar. Nesse caso aqui. What time does your class finish? Que horas a sua aula termina? Então, como é uma pergunta, he asked me. O verbo de citação muda. He asked me what time... Eu não preciso colocar o verbo auxiliar, né? Então, what time my class finish? Ele me perguntou que horas minha aula termina. Are you a freshman? Você é um calouro? She asked me, ela me perguntou, if I was a freshman, se eu era um calouro. Com imperativos, você vai usar a estrutura infinitiva do verbo. Por exemplo, coma o seu café da manhã e vá para a sala. Eat your breakfast and go to class. Né? Então, he told me, ele me disse, to eat my breakfast and go to class. Então, eu não mudo o tempo verbal, eu deixo no infinitivo. Certo? Don't miss the quiz. The professor told us not to miss the quiz. Então, o professor nos disse, aí você vai usar o not, certo? Para não perder o quiz. Olha aqui o verbo sem mudar nada no infinitivo, normalmente. While reporting imperative statements, enquanto vocês estão reportando imperativo, frases imperativas, ou de conselho, ou de um alerta, comumente a gente usa esses verbos de citação. Então, stay true to yourself, permaneça verdadeiro com você mesmo. He advised me to stay true to myself. Então, ó, ele me advertiu que eu ficasse verdadeiro comigo mesmo. Então, eu não mudo também o tempo verbal do verbo. Somente do verbo de citação, certo? Do que ele me disse, não, fica no infinitivo. Stay away from the dog, fique longe do cachorro. She warned me to stay away from the dog. Ela me alertou para eu ficar longe do cachorro. Certo? Então, essa number 5 é justamente related to these examples, né? Relacionada a esses exemplos. Aqui uma pergunta. What do you want to do for a living? O que você quer fazer para viver? Então, my teacher asked me, né? Me perguntou what I wanted to do for a living. Aqui eu mudo o tempo verbal, porém eu não preciso usar o verbo auxiliar, que no caso é do, aí, né? Então, my teacher asked me what I wanted to do for a living. B. Consider your interests when picking a career. Então, considere seus interesses quando escolher uma carreira. He advised her, ele me advertiu, to consider her interests when picking a career. Então, para considerar os interesses dela quando pegar uma carreira, né? Não mudo o tempo verbal do verbo, deixo no infinitivo, só mudo aqui o sujeito. Sujeito não, pronome. Ó, por quê? Uma pessoa diz assim, considere os seus interesses quando escolher uma carreira. Aí eu vou reportar, fazer uma citação desse discurso. Ele advertiu para ela que ela deve considerar os interesses dela quando pegar uma carreira. Por isso que aqui eu mudo o meu pronome, certo? Próximo. C. Don't try to be funny in your resume. Não tente ser engraçado no seu resume. Aqui é um imperativo. Don't try to be funny in your resume. Então, she warned him, ela alertou ele,
Not, olha o not, to be funny in his resume. E aqui no infinitivo, certo? Só com not to be funny on your resume. Só copiar e colocar o not. D, how many letters of reference do I need? Quantas cartas de referência eu preciso? Né? Aqui é uma pergunta, por isso que o verbo é asked. Carlos asked the officer work how many letters of reference he needed. Porque vai mudar o pronome também, porque é como se fosse assim. Carlos perguntou para o escritório quantas cartas de recomendação ele precisava. Quando ele foi perguntar no escritório, ele perguntou do I, né? Que eu preciso. E quando eu vou para o reported speech, eu vou contar para outra pessoa o que ele falou, eu tenho que mudar o meu pronome. When is the paper due? Quando é que é para eu entregar o meu artigo? Uma pergunta também. Então, she asked the professor when the paper was due. Aqui na pergunta não é igual lá o imperativo. Eu tenho que mudar o tempo verbal do verbo. No caso aqui, o verbo é is, coloco no is, que é o verbo to be no simple present, coloco o verbo to be no simple past. Don't plagiarize, não plagie, né? O imperativo. He warned us, ele alertou a gente, not to plagiarize. Então, coloco not, se for negativo, not, e o verbo no seu tempo infinitivo, né? Não no tempo normal. G, read chapter 22 for next class. Então, the professor told us... Olha, isso daqui é imperativo também. Leia o capítulo 22 para a próxima aula. Então, o professor disse para a gente ler o capítulo 22 na próxima aula. Então, eu não mudo o tempo verbal do verbo, eu deixo ele no infinitivo, certo? Isso foi a 5, agora a gente vai responder a 6 em diante. Vou dar pausa no vídeo para a gente continuar na próxima parte.